Vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui na aula, última matéria do nosso edital, do nosso certame, tipos de ação penal. Tipos de ação penal. Sabemos, senhores, sabemos que na lei penal comum, o Código Penal, ele traz lá os tipos de ação penal. Sabemos que o Código Penal comum, ele traz lá a ação penal pública e a ação penal privada, podendo ser a ação penal pública condicionada à representação do ofendido e a ação penal pública incondicionada, que é aquela que não necessita da representação do ofendido. Temos também lá a ação penal privada, que é aquela, ação penal privada, é aquela que necessita da queixa-crime lá do ofendido. Né? Na legislação penal militar, por conta daquela condição já dita em aulas anteriores, da proteção imediata e da proteção mediata dos bens jurídicos protegidos, sendo a imediata o bem jurídico aquele tratado pelo artigo, por exemplo, no furto, né, o bem jurídico é o patrimônio, proteção imediata é o patrimônio, e a proteção imediata a regularidade das instituições militares e em todos os outros delitos. Então nós temos aqui, ó, o artigo 121 do CPM, ele diz o seguinte, ó, a ação penal somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar. Quando fala que a ação penal só pode ser promovida por denúncia do Ministério Público, quer dizer então que exclui a possibilidade de ação penal privada. A ação penal ela só pode ser pública. Então já começamos por aí. Na legislação penal, na legislação penal militar, não há a possibilidade de ação penal privada. Não existe ação penal privada, né? Aí fala assim, ó. Então, a ação penal militar é sempre de iniciativa pública e o titular é o MP. Ou seja, né, não existe ação penal privada. Sempre vai ser pública. Mas e agora? Pública condicionada ou incondicionada? Né? Vamos verificar. Olha só. A regra geral, né, do artigo 121 é que a ação penal será sempre pública e incondicionada. A maioria esmagadora dos crimes militares, a ação penal é pública e incondicionada. Deixa eu verificar aqui uma situação que seja muito grosseira para eu falar de crime de injúria. Juquinha, seu corno, lambissal, né? Eu ataquei a honra do Juquinha para ele mesmo, crime de injúria. Em uma situação na legislação penal comum, seria necessário que o Juquinha demonstrasse lá um desejo, né, e fosse lá e ingressasse com ação penal privada. Nesse caso não, terá que ser instaurado um inquérito policial militar, né? E esse crime vai ser denunciado na auditoria, porque a regra é que a ação penal será sempre pública e incondicionada. Mas, senhores, por expressa previsão constitucional, a Constituição ela traz lá no artigo 5º, seu artigo 5º, inciso 59, a seguinte disposição. Olha só, artigo 59, né? Vai falar o seguinte, ó. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Então, houve lá um crime militar, o Ministério Público Militar passou lá daqueles 5 dias lá, para o oferecimento da denúncia, o ofendido, ele pode ingressar com ação penal privada subsidiária da pública. Não há essa previsão aqui no Código Penal militar, mas há a previsão na Constituição. E quem pode mais, pode menos. Né? Então a ação penal ela será em regra pública e incondicionada, cabendo a ação penal privada, né? Cabendo a ação penal privada subsidiária da pública. Aí se tiver uma pergunta assim, ó, é possível uma ação penal privada para um crime militar? A resposta ia ser depende, né? Depende. No primeiro momento, sim, é possível. Por quê? É possível porque é possível no caso do Ministério Público não oferecer no tempo
determinado, né? Por expressa previsão constitucional, é possível, né? Mas na regra ela é pública e incondicionada. Esse tipo de pergunta aí acontece muito. Houve na última prova uma questão assim, ó, um policial militar comete um crime contra a vida de civil dentro de uma base comunitária. Crime militar julgado pela justiça comum ou crime militar julgado pela justiça militar? A resposta ia ser depende. Essa questão deveria ter sido anulada, né? Por que depende? Porque se o crime foi doloso, justiça comum. Se o crime foi culposo, justiça militar, né? Mesma coisa aqui. Se perguntar se cabe ação penal privada, quando eu coloco aqui, ó, que não existe ação penal privada, é em regra. Em regra, né? A única possibilidade de existir ação penal privada é no caso da desídia lá do órgão ministerial em não oferecer a denúncia, cabe lá a ação penal privada subsidiária da pública, e como na legislação comum, ela pertence ao Ministério Público. Assim que o Ministério Público tomar as providências, pegará de volta para si essa ação penal, né? Então, quando o órgão ministerial for inerte, né? For lá desidioso. Olha só, mas o artigo 122 prevê a dependência de requisição no caso dos artigos 136 e 131 de crimes, né? Nos casos dos crimes cometidos, os crimes previstos do artigo 136 a 141, o próprio Código Penal Militar, o artigo 122, ele prevê lá a requisição de quem? Requisição do ministro da Justiça. E agora, com a mudança constitucional trazida pela Lei 9799, do Ministro da Defesa. Por quê? Porque o 122 ele fala lá que será necessária a requisição do Ministro da Justiça ou do Ministério a que pertence o militar, né? Daquele ministério. Porque antigamente nós tínhamos o Ministério do Exército, Ministério da Marinha e Ministério da Aeronáutica. Com essa Lei 97, Lei Complementar 9799, deixou de existir esses ministérios e passou a existir o comandante da Marinha, o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica. Os três submissos ao Ministro da Defesa. Pelo princípio do paralelismo, desceu para a Polícia Militar, né? Antigamente o comandante-geral, ele era secretário de Estado. Agora não. Temos lá o comandante-geral subordinado ao secretário de Segurança Pública. Então aqui, ó, se depende de requisição, quer dizer que ele está condicionado à requisição. Então nós temos lá também a ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça, Ministro da Defesa. Aí fechando aqui, né? Sendo assim, finalizando. Sendo assim, a ação penal militar pode ser pública e incondicionada, grande maioria, pode ser pública condicionada à requisição do Ministro da Defesa e Ministro da Justiça, e pode ser privada subsidiária da pública por expressa previsão constitucional. Senhores, nós terminamos aqui a matéria de Direito Penal Militar. É importante que vocês leiam lá os artigos que foram ditos, que vocês revisem lá as anotações, né? Que façam as questões que serão dispostas lá no site, mantenham o padrão de estudo. Faltam só 10 dias, em 10 dias ainda dá para, né, afiar ainda mais. Vai ser um concurso muito disputado e desejo a você aí, aluno do Proficiência, boa sorte, né? Boa prova, né? Até porque a sorte só acompanha quem estuda, né? Então tenha uma boa prova e que você consiga aí realizar os seus sonhos, lembrando que os sonhos são conquistados durante a noite, porque durante o dia você faz o que todo mundo faz, né? Então quer realizar os seus sonhos, mais uma vez aí, durma menos.